Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da websérie Entrevistas Especiais. Hoje, recebemos Fábio Fresati, professor titular da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. Graduado em Administração de Empresas pela USP, com doutorado e livre docência em Controladoria e Contabilidade pela mesma universidade, Fábio construiu uma sólida trajetória acadêmica após atuar como diretor financeiro no setor privado. Ao longo dos anos, sua carreira tem sido marcada pela intensa dedicação ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento acadêmico na área de finanças. Conheça a trajetória do professor Fábio Fresati e suas perspectivas sobre temas que moldam o futuro tanto do universo acadêmico quanto do mundo corporativo. Estamos ansiosos para essa conversa. Professor, então, se o senhor puder nos contar um pouco do teu histórico, de tua trajetória de carreira e a sua função atual. Muito obrigado. Então, prazer estar aqui com vocês, muito bom conversar com pessoas que estão gerando a riqueza desse país e principalmente ligados ao ambiente que vocês estão. É um prazer. Para entrar na faculdade, eu planejei entrar em economia. Mas graças a Deus, na hora de fazer o xizinho assim na FUVEST, eu coloquei administração e fiz o curso de administração e realmente foi uma decisão adequada. Comecei trabalhando em empresas menores, depois eu fui para a Duratex, depois eu fui trabalhar no Unibanco, depois disso eu fui para a Leves, foi uma escola para mim muito importante, mas eu queria ser diretor. E na Leves eu fiquei 9 anos lá. O diretor da minha divisão era um cara que eu admirava, gostava, era meu amigo e não ia morrer rápido. Então eu fui procurar um outro ambiente. Fui para a Loctite como diretor, fiquei lá quase 5 anos e num certo momento eu pensei no seguinte, bom, e aí, é isso que eu quero ao longo da vida? Ou eu já tenho o que eu queria? E eu sempre pensei na atividade acadêmica. Eu já tinha feito o mestrado na época da Leves, fui para a Loctite, consegui a vaga, fiz o processo seletivo na contabilidade e foi muito boa. Foi muito boa, eu tive espaço, eu cresci bastante, E aí eu entrei no concurso de 96 na USP, em 97 eu comecei a dar aula e tive uma sequência. Eu me tornei livre docente, professor titular, eu me tornei o editor da revista Contabilidade e Finanças, fiquei 12 anos com a revista. Em 2018 eu fui eleito. O diretor da FEA, quase que automaticamente, ele vira parte da CLP, que é a comissão no ambiente da universidade, que controla o orçamento e patrimônio da universidade. E é muito normal que ele seja o presidente. Eu fui 4 anos presidente desse órgão. Terminado o mandato, eu saí e eu voltei a fazer aquilo que eu mais gosto, que é pesquisa e orientação de alunos. Que legal. Eu desenvolvo pessoas, é isso que eu quero fazer. Olha só. E, professor, a gente tem uma pesquisa aqui anual, que é o perfil do CFO no Brasil, a gente faz com grandes corporações, E 24% dos CFOs respondentes no ano passado, em 24%, afirmaram que tem uma pós-graduação stricto sensu, ou mestrado ou doutorado. Mas só 2% são professores acadêmicos, professores universitários, desculpa. E a gente queria saber, você com a sua experiência de professor, e também a sua trajetória no mercado corporativo, como que você acha que as universidades podem fortalecer a conexão com o setor empresarial para garantir que a formação acadêmica esteja alinhada às necessidades pragmáticas do mercado, do que o mercado realmente precisa? E quais são os maiores desafios para construir essa parceria e como enfrentá-los? O que a gente tenta fazer? Trazer convidados. Então traz para falar, olha, tem um tema aqui, Outro dia no mestrado profissional eu trouxe um empresário que tem um negócio, ele é um avião, o cara é um avião. E ele, digamos, inspirou pessoas que são herdeiras, e que fazem esse meu curso, em algumas situações que foi uma agregação de experiência num ambiente que você tem que trazer conceito e isso se cruza com experiência, com problemas práticos. E eu diria o seguinte, isso que você falou é a menina dos olhos da gente. Na pesquisa, no ensino e na cultura e extensão. Então, por exemplo, nós temos disciplinas que nós temos que entrar na empresa, identificar um problema, trazer para a sala de aula, discutir e devolver. Pegando esse gancho, uma pergunta que talvez seja uma das que eu mais esteja interessado
na tua resposta, que é quais são as habilidades técnicas e comportamentais, na sua opinião, claro, que são essenciais para formar profissionais de finanças, né, para atender as demandas futuras da área financeira, mas aqui, como as universidades e escolas de negócio podem adaptar os seus currículos, a sua grade, para desenvolver essas competências de maneira mais eficaz. Então, um comentário em relação a isso, no curso que eu fiz de contabilidade, eu contei uma vez, tiveram acho que 51 matérias no total que eu fiz uma matéria de soft skill. Habilidade comportamental, que era CO, comportamento organizacional, com a Tânia Casado. A gente percebe que cada vez mais tem escolas de negócio, né? Eu não sei como é que a USP está lidando com isso, mas a gente tem muito interesse em entender como é que estão adaptando os currículos para desenvolver isso. Conhecimento não é commodity e está sendo colocado como se fosse. Eu não aceito assim. Segundo, habilidades. Habilidade eu treino. Então, no ambiente de... Quando eu faço simulação, quando eu faço dinâmicas, quando eu cobro o aluno, quando ele vai e se comunica, ele está exercitando algumas questões. Se eu digo que o conhecimento é mais fácil, a habilidade pode ser treinada e nós temos um espaço limitado aí. Eu diria que as dinâmicas podem ajudar. O que é complicado? É a atitude. Eu não vou mexer na tua atitude, eu não tenho a menor capacidade. Eu posso te inspirar, dependendo de como a sua cabeça leva em conta isso. Aliás, uma coisa importante, você inspira para o cara dizer assim, nunca eu vou fazer isso, ou é assim que eu gostaria de pensar em fazer. Então, nós estamos fazendo isso, a instituição está correndo atrás, temos disciplinas que já têm essa questão, e tem disciplinas no PBL, que é Problem Based Learning, em que você, mais do que simplesmente achar uma resposta racional, você consegue alinhar visões. Então, por que isso é importante? Porque você mostra para as pessoas o que é negociação, que é fazer concessões, ou seja, de alguma forma é um pouco nessa linha que a gente consegue chegar. E na nossa época, né, lá no começo, na verdade, na sua época também, mas eram cursos com começo, meio e fim. Né? Graduação, pós, mestrado, doutorado. Hoje o mundo está em constante transformação. Né? E aí a gente fala muito do lifelong learning, que é não parar de estudar, aprender, etc. Por que você acha que é importante esse lifelong learning, olhando especificamente para posições de finanças, para profissionais de finanças, né? E como que as instituições de ensino, como a USP e as empresas podem desenvolver e incentivar a formação continuada e constante ao longo da carreira? Legal, essa pergunta é muito interessante. Todas são, mas essa tem uma provocação diferente. Primeiro, quando eu falei que nós temos que ter muito contato com a organização, na pesquisa, no ensino e na extensão, é para que a gente possa dosar as mudanças. Nós incentivamos os profissionais a virem fazer os nossos cursos. Então, por exemplo, se de alguma forma esse vídeo ajudar a trazer profissionais que queiram, olha, eu não quero fazer um mestrado acadêmico. Vamos imaginar esse que é o nosso departamento. Mas eu quero fazer uma disciplina. Você pode cursar a disciplina. E você ter créditos. Aí você vai ver se vale a pena ou não. Pelo amor de Deus, isso não me interessa. Ao contrário, dá para fazer. Então a gente tem, e no passado era interessante isso, programas para executivos como reciclagem. Era reciclagem mesmo, para o cara saber. Né? E tinha curso que você falava assim, pô, mas esse cara é CEO. Por que ele veio fazer o curso? Não, ele veio para essa visão, ele não vai fazer, mas ele precisa saber pedir, ele sabia coordenar, orientar, né? Quais são os aprendizados que esses alunos devem levar para além da sala de aula, para ir para uma companhia? E depois, qual que é o legado que você gostaria de deixar como professor, né? Acho que isso é importante também. Eu gostaria de deixar um legado em termos de escola de conhecimento. Então significa o que isso? Um pouco é livro, um pouco é artigo, um pouco... Mas um pouco está ligado às pessoas que você forma. Eu tenho 17 doutores que eu formei, uns 30 e poucos, 34, 35 mestres, né? Como é que eles pensam? Então, se eu impregnei, né, algumas formas de pensar em relação à vida, à escola, à empresa, eu acho que eu tenho uma boa contribuição. E acho que com isso eles vão ter uma capacidade de adaptação nas empresas. Nós não ganhamos a guerra jogando conhecimento. Nós ganhamos a guerra colocando maneiras das pessoas pensarem e resolverem os problemas que aparecerem na frente. Tem muita gente que você formou, né, como doutor, como mestre, graduados também, enfim. Olhando para a sua carreira, para o seu passado, né, o que você, na sua opinião, qual que foi o seu maior acerto?
E você teria feito alguma coisa diferente? Você mudaria alguma coisa no passado? Algo que você teria feito de outra forma? Essa questão ela vem sempre à cabeça, né? Bom, primeiro é casar com a mulher que eu escolhi. Então isso realmente foi uma certeza, um tiro certeiro. Mas do ponto de vista profissional, que é o seu direcionamento, fazer a transição na hora certa. Agora, se a gente puder, e eu gostaria de aproveitar, é muito interessante para quem está no mercado, para nós, e eu estou falando do Departamento de Contabilidade e Atuária, mas isso vale para a administração também. Economia pensa um pouco diferente. Fazer uma disciplina como aluno especial. Escolhe uma disciplina, converse com o professor, veja se você tem algo a ganhar, né? Se é alguma coisa que te interessa, porque isso pode despertar o teu interesse. Eu tinha interesse na área acadêmica, mas eu esperei um momento que eu entendi que era responsável em relação à família, que eu podia me dedicar a isso, que ninguém ia passar necessidade. Mas o sonho ele começou bem antes. Professor, foi uma honra tê-lo conosco. Acho que aprender é uma dádiva, né? É uma honra e tê-lo aqui, com certeza a gente aprendeu muito. Muito obrigado. Foi uma conversa muito enriquecedora para nós. E, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. A gente sempre tenta conectar o mercado de trabalho com o ensino. Acho que é muito importante, é um papel nosso, um dever nosso. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de compartilhar esse conteúdo nas suas redes e visite nosso site, www.assets.com.br, porque lá tem muito conteúdo bacana sobre carreira em finanças. Até a próxima!